Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E hoje nós temos um influenciador que talvez você conheça, se você gosta de ver rolês pela cidade de São Paulo e até por outros lugares. E ele vai compartilhar com a gente a sua história de vida, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também, viu? Estou aqui com o meu amigo também, né? Além de tudo, é meu amigo, Sérgio Barreto. Olha que legal. Plateia delírio Plateia aqui. delírio. Pô, obrigado pelo convite, Letícia. Fico bem feliz em ver você aqui com o teu podcast, né? Com essa proposta tão legal de ajudar as pessoas. Eu fiquei surpreso com o convite, espero contribuir aí com o pessoal, com o que eu passei, né? Com a minha jornada aí. Isso aí. Sérgio, eu que agradeço e eu tenho certeza que você vai poder contribuir. Muita gente vai perguntar, nossa, o Sérgio, mas o que o Sérgio vai fazer no Não Pira? Bom, quem já acompanha... Tô curioso também. Curioso? Vamos descobrir. Quem já acompanha nosso canal vê que a gente recebe, na maioria, especialistas de algum assunto, mas eu também tenho trazido alguns influenciadores para compartilhar a sua história, a sua jornada, porque é uma maneira muito legal também da gente ajudar as pessoas, né? E você tem uma jornada muito legal. Essa palavra, né? Jornada, né? Essa palavra é bacana. Aprendemos no BBB com Romena. Isso. Tá ótimo. E ficou. E ficou, né? A gente usa pra tudo, né? Jornada... É porque realmente nos filmes, né, já usa jornada, né? Porque Exato. o herói ali, jornada né? do herói. Então, ele sempre passa pelas coisas até ele conseguir evoluir em algum aspecto, assim. Exatamente. Né? Enfim, Sérgio tem uma história bacana aqui pra compartilhar com a gente. Acho que tanto na questão da sua saúde... Uhum. E também na questão da sua carreira. Então, Sérgio, começa primeiro se apresentando aí para quem não te conhece. Fala quem é você, o que você faz da vida. Boa. Eu sou Sérgio Barreto, sou ator, apresentador e criador de conteúdo também. Inclusive, eu e a Letícia, a gente já trabalhou juntos como apresentadores, né? Então, a gente já tem aí bastante vivência juntos em frente às câmeras. Estamos matando a saudade. Tá sendo muito legal isso. Sou ator também, né? Então eu trabalho já há 11 anos como ator. Então já fiz muito publicidade, curtas, filmes, né? E também como criador de conteúdo, como você já falou no início do programa. Eu tenho há bastante tempo um canal no YouTube onde eu alimento ele com dicas de atuação, né? Do mercado de trabalho para quem tem interesse em trabalhar nesse segmento, mas em torno de 1 ano e pouco eu comecei nas redes sociais a falar sobre rolês, né, sobre experiências que a gente pode viver na cidade que a gente vive ou em outros lugares também, assim, né? Então, tenho essas frentes de trabalho, né? Então, muitas pessoas acabam me conhecendo por um ou por outro, né? Então, eu também já participei de muitos outros canais de YouTube, então tem gente que também lembra de mim de outros carnavais aí, então Verdade. É bem possível que você já tenha visto a minha cara em algum lugar e não sabe de onde. Né? Exato. Então, acontece isso bastante. Mas acho que quando vira influenciador vai virando mais ali uma celebridade, né? Tá um pouquinho longe, mas tá tudo bem, né? Mas assim, você acaba ficando mais conhecido, porque no canal do YouTube, que é o Projeto Ator, né? Isso mesmo. É mais gente do meio, então, que acabou te conhecendo também por esse canal, ou quem que, né, tava ali começando a atuar, coisas do tipo. Você fazia também bastante participação num canal de comédia. Isso, que é o DR, né, que é De Relacionamentos, o nome. E aí lá a gente fazia muitas esquetes e tal, era bem divertido também, né? E eu sempre era o cara babaca, assim. Então, é bem comum, às vezes, nos meus vídeos... Tem mesmo uma cara de babaca. Então. Quem convive comigo sabe, né? Que não é tanta atuação ali, né? Mas, brincadeira, tá? Eu sou legal, sou gente boa. Eu não tô xingando o Sérgio. Vão achar, nossa, a Letícia achei que ela fosse legal, né? Pois não, então, xinga os convidados. Mas é bem comum, às vezes, de eu postar algum conteúdo de rolês, por exemplo, e vir alguém falando, você não era o cara babaca dos vídeos do DR? Então, acontece bastante também. Enfim, então vocês viram o Sérgio por aí, mas assim, você começou a crescer bastante na rede social, mas com o trabalho como influenciador e tudo mais, né? Isso, o canal do YouTube já tá com 130 mil seguidores, assim, né? Uau. Então é um canal bem de nicho, mas as redes sociais, como eu falei, foi uma mudança ali de segmento do ano passado, deu um boom bem rápido, assim. Então, já cheguei a 170 mil no TikTok, né? Tipo, comecei realmente no ano passado, e no Instagram eu tô com 40 e poucos mil seguidores também, né? Onde eu compartilho os mesmos tipos de conteúdo, assim. E Legal. tem sido uma experiência muito boa, né? Porque
é algo que faz parte da minha rotina, né, do meu lifestyle já. Então, poder criar em cima disso, né, e trazer público e poder apresentar coisas legais é sempre muito bom, né? Maravilha. E depois a gente vai falar também mais aí das transformações durante sua carreira. Boa. Mas vamos voltar então, porque, assim, vou responder agora a vocês. O que o Sérgio tá fazendo aí, né? Claro, além dele falar aí, da determinação dele também em relação às transições aí de carreira, você teve uma questão... estética e de saúde, né? Porque você chegou a pesar 130 quilos. Quem conhece o Sérgio mais de perto sabe dessa história. Mas você já, não faz muito tempo, você postou uma foto de quando você era gordo, né? No seu Instagram. Sim, foi... As pessoas ficam, nossa... É chocante até pra mim, pra ser bem sincero, assim, porque a gente, né, se olha no espelho todos os dias, assim, e quando a gente tem acesso a algum registro, né, como uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, a gente sabe que viveu aquilo ali, mas não corresponde ao que você vê hoje, assim, né? Então, é algo bem curioso, assim, bem interessante. Quem já passou por uma transformação física, assim, sabe como é complexo, assim, você ter esse tipo de visão, assim, né? Você olha no espelho, aí você não se reconhece, aí leva um tempo para você se adaptar à imagem nova. Então, eu já pesei 130 quilos. Na ocasião, eu fazia faculdade de administração, nem era ator ainda, então faz um tempo isso. E aí passei por um processo aí de engorda, emagrece, assim, né? Famoso efeito sanfona. O efeito sanfona, é verdade. E é algo que foi, assim, durante muito tempo uma questão, ainda, de certa forma né? A questão de estar sempre atento, cuidando da alimentação, fazendo exercício, para que aquilo realmente seja, que essa mudança seja algo definitiva, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha em torno de 23, mais ou menos, 23 anos, por aí. Tá, mas você já era uma criança gordinha, algo do tipo? Mais ou menos. Ali pelos 7 anos, assim, até os 7 anos não. E eu tinha uma questão bem grande alimentar, assim, eu não comia direito, meus pais sempre me relatam, assim, que eu não comia nada, e eu lembro, de certa forma, que até pizza, eu era uma criança que não comia pizza, assim, até com uns 7 anos de idade. Então, foi algo que eu era muito chato pra comer, aquela criança chata pra comer, assim, né? E aí, eu lembro de ir em médicos e tudo, e lembro muito dos meus pais me dando fortificante, sabe essas coisas que acho que hoje não tem mais isso, né? Não sei, porque eu não tenho crianças. Que é bem anos 90 isso, mas né? Mas eu acho que ainda tem. Será que não, gente? Não Vocês sei tomam também. aí. Deixa nos comentários aí se alguém favor. tomava fortificante. Mas eu tomava. eu também, então. E aquilo dava uma fome, né? Não sei se você lembra disso. Não lembro. Não, nossa, dava um buraco no estômago, assim. E aí começou a despertar a vontade de comer, assim, né? E como eu sempre fui uma criança chata pra comer, assim, que era exigente, ou queria nos meus tempos, assim... Então foi uma coisa que eu comecei a perceber que eu conseguia manipular meus pais para comer só coisas que eu queria comer, assim, né? Olha! Então eu era uma criança difícil. E aí, por conta disso, eu comecei a comer porcaria, né? Coisas que criança gosta de comer, com açúcar e tudo mais. Então é bem curioso, assim, até onde eu posso te mostrar meu álbum de fotos, assim, que tem uma transição absurda, assim, ali dos 7 anos para os 8, 9 ali, que eu tenho um aumento de peso significativo, assim, é muito evidente nas fotos. Por conta disso, por conta desses hábitos alimentares que foram mudando, assim, né? Entendi, mas que foram mudando pra pior, no caso, porque você não comia nada, aí você começou a ter fome por causa das coisas que você tomava, descobriu como manipular seus pais, e aí só queria comer as guloseimas, né? Isso. E você não comia nada saudável. Era muito difícil. Eu fui uma criança que não lembro de comer salada, de comer essas coisas assim, sabe? Eu lembro que tinha ali uma certa insistência ali dos meus pais ali para que eu fosse comer alguma coisa mais saudável e tal, mas tipo, eles estavam tão felizes de ver uma criança que não comia nada, né? Comendo, né? Porque é realmente bem curioso, assim, quando quem convive com criança e vê que a criança não come nada, existe uma satisfação, uma felicidade muito grande de ver que a criança está comendo, assim, que ela gosta de comer, né? Mas enfim, aí com isso eu acabei me alimentando muito mal, né? Então a qualidade dos alimentos não eram algo legal para minha saúde, então também isso foi afetando ali outros aspectos, porque aí eu comecei a trocar as brincadeiras mais ativas ali pro videogame, né? Então eu comecei a assistir muito filme, era uma criança que eu ficava muito em casa brincando, mas também assistia muito filme. Então, eu fui mais para esse lado que hoje, querendo ou não, acaba sendo a minha profissão, né? Foi uma coisa boa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que muito dessa parte física, assim, eu perdi na minha infância por conta de uma alimentação ruim, assim. Porque foi mudando o seu comportamento, né? Isso. Você
comia mal, teve essa mudança física bem drástica, né? Como você falou. E aí, em vez de correr, jogar bola, você ficava em casa jogando videogame. Ou seja, não estava se alimentando bem nem fazia atividade, né? Exato. Mas na adolescência também continuou isso? Até ficar adulto? Ou você chegou a emagrecer, depois engordar de novo? Com isso, eu acredito que foi aumentando significativamente, né? Então, toda vez que... porque a gente vai virando adolescente e tal, então começa a sair mais com os amigos, aí começa a ingerir álcool, por exemplo, né? Começa a frequentar lugares onde, sei lá, tá numa festa, depois vai para comer um dogão. Compra um podrão, como a gente chama, né? Então, eu não lembro também de ser um adolescente que comia, até x-salada eu não comia cheeseburger, comia coisas que eram x-bacon, né? Tipo, sem salada, essas coisas. Então, é o tipo de coisa que eu acredito que eu fui levando à medida que eu fui crescendo, né? E isso foi até meus 20 e poucos anos ali, meus 23 anos, quando eu cheguei no ápice de 130 quilos, né? Caraca, entendi. E você teve questões emocionais com esse ganho de peso, tipo bullying na escola, isso te atrapalhou, isso te magoou, esse tipo de coisa? Você sofreu com esse ganho de peso, essa alimentação ruim? Olha, eu vou te falar que sofri sim bullying, né? Acho que é bem difícil uma criança ou adolescente que não tenha sofrido por algum aspecto, né? Sim. Mas eu vou te falar que na ocasião, assim, não era tão forte pra mim, assim, não era tão significativo, não me incomodava tanto, assim. Eu acho que isso acontecia, eu tinha ciência disso, mas eu acho que eu só fui ter a percepção que essas coisas aconteciam mais tarde, assim, né? Então foi meio que um choque quando eu comecei a me dar conta, assim, que eu era realmente uma criança e um adolescente sobrepeso, né? Então que aquilo acarretava em algumas coisas, né? Então, por exemplo, aquele clássico, né, de que você é o último a ser escolhido na hora da educação física, por exemplo. Né? Embora, quando não me conheciam direito, eles sempre me escolhiam primeiro, porque eu sempre fui alto, né? Então achavam que eu era bom no basquete, mas não era. Não, o cara não era muito bom fazia de assim, corrida. Cesta, né? Nem levantava o braço. Aí só enganava no início, né? Depois, aí viam que tipo, eu não rendia. Você não queria correr. Que eu não rendia muito, que não corria e tal. Então, foi mais ou menos por aí, assim. Eu comecei a ter a noção mais pra frente, assim, de que aquilo estava afetando o seu cotidiano. Exato, afetava outros aspectos, assim, né? Tá, no pessoal ali com a galera, Isso. né? E você chegou a ter problemas de saúde já também por questão dessa alimentação e até do sobrepeso? Ou não chegou a ter de fato? Eu vou te dizer que eu não lembro, assim, de ter alguma situação nessa ocasião, assim. Mais drástica. Eu tive ali perto dos 23 mesmo, que com 23 anos, por exemplo, eu tava tendo muitas dores na hora de dormir, assim, tanto da coluna e tal, como também refluxo, eu tinha muito refluxo. E era muito esquisito, assim, né, porque eu era bem jovem, né, e aí isso começou a afetar também no dia a dia, assim, então, às vezes caminhar começava a doer, minha perna e tal, aí eu fui descobrir que eu tinha dor no nervo ciático, com 23 anos, assim, né, pra ter uma noção, assim. Então foi algo que aí começou a dar aqueles alertas, assim, né? Ou tem algo que está acontecendo que eu preciso começar a ficar de olho, né? Entendi. E já foi aí? Ou quando que foi que você teve esse clique, essa virada de chave que você falou, acho que eu preciso mudar meu estilo de vida? Então, foi muito curioso, assim, como aconteceu. Porque eu fazia faculdade de administração, como eu falei, né? E aí a gente fez uma viagem, a turma fez uma viagem para... lá em Balneário Camboriú tem o Unipraias, que é um teleférico, e lá no teleférico lá você chega num parque onde tem arvorismo e um monte de atividades bem legais, assim. E aí eu fiz esse arvorismo e eu lembro de ter muita dificuldade de fazer, assim. Tava achando tudo muito divertido e legal, né? Super entrosado com o pessoal, tava muito bacana. Só que eu lembro das atividades, assim, serem muito exaustivas para mim. Mas ao mesmo tempo dei conta de fazer tudo e tal. E aí, beleza, a gente passou o dia lá naquele parque e tal, e aí a gente foi fazer uma foto coletiva com 40 pessoas, assim, que era a turma toda. E aí a gente fez essa foto. Isso era um final de semana, né? Aí chegou na segunda-feira, fui pra faculdade, né? Cheguei na aula e tal. E aí era na ocasião, assim, não era que nem hoje que tem celular, que a gente já tira a foto e já vê, né? As pessoas levavam câmeras digitais e tal, então tinha que baixar para um computador para depois você ter acesso às fotos. E aí uma das pessoas que levou câmera digital registrou vários momentos, fez foto de todo mundo e tal. E aí ele levou um notebook, jogou todas as fotos e começou a mostrar pra turma, né? E aí eu cheguei e tal, e comecei a acompanhar as fotos. E eu falei, meu Deus, onde é que eu tô nessas fotos, né? Tipo, e eles passavam assim, e eu lembro
das atividades do arvorismo, né? E filmaram tudo, assim, filmaram, fotografaram. E eu não estava me encontrando, não estava me achando naquelas fotos. Até que chegou a hora de ver a foto das 40 pessoas, né? Que foi a foto que eu tenho certeza que eu estava lá, né? E aí eu vi aquela foto e eu não me encontrei naquela foto. Tipo, Mentira. foi muito bizarro, assim, foi uma sensação muito esquisita, porque eu não me encontrei naquela foto. E aí eu olhei assim, mas, cara, eu tava nessa foto, eu lembro disso. Eu fui no rolê do eu tava nesse arvorismo, rolê. Como é que não tô aí? Me apagaram, Gente, né? é. Aconteceu alguma coisa. E aí, ainda perguntei pro amigo meu, eu falei, tu tá me enxergando nessa foto aqui? Ele, tu tá aqui, ó, e apontou pra mim. E, assim, ó, não era eu, de certeza, absoluta não era eu, assim. Eu até não zoa, né, cara, não sei o quê. Daí, tipo, ele não entendeu e tal. E aí eu aí eu fiquei encucado, porque, porra, ele apontou, eu não tava me encontrando. Daí eu comecei a olhar pras pessoas do lado, assim. Aí eu comecei a lembrar do dia e lembrar quem que tava do meu lado e tal. Daí eu, caralho, sou eu, assim, sabe? Tipo, como é que pode, assim? Eu não me reconheci, assim, né? E aí loucura. deu um choque bizarro de realidade, assim, de que eu me enxergava de outro jeito. Por isso que eu até falei que eu senti muito tardiamente, porque na minha cabeça eu vivia minha vida normal e tal, né? Tipo, acho que todo adolescente ali se provoca de algum jeito, né? Então, tipo, qualquer ofensa ou bullying que eu sofri em relação ao meu sobrepeso tava meio nesse lugar, assim, de Tipo, zoeira e você, tal. e você é trouxa, né? Exato, Tipo, a gente ficava se zoando e tal. E aí, tipo, eu sabia que eu não era magro, por exemplo, mas nunca me imaginei do jeito que eu me enxerguei daquele dia naquela foto, assim. E aí eu comecei a rever várias fotos, aí comecei a me perceber de uma maneira muito diferente, assim. E aí foi bem chocante, assim. Aí, tipo, foi algo que daí eu comecei a linkar com tudo que estava acontecendo, né? Com o meu refluxo, comecei a linkar com os meus problemas de saúde, As que dores. até então, as dores de coluna e tal. E aí até o médico, quando eu fui ver essa questão do nervo ciático, ele sugeriu que eu emagrecesse. E aí quando ele falou isso, eu falei, emagrecer, sério? Nada a ver, Nada a ver, né? E aí não levei muito a sério. E quando tudo isso começou a somar, assim, foi algo que eu falei, putz, eu acho que eu preciso mudar, assim, eu preciso fazer alguma coisa. E isso foi no final do ano, assim, então foi 2008. E aí em 2009, no primeiro dia do ano, assim, tipo, eu já comecei uma dieta por minha conta, assim, tipo, eu pesquisava algumas outras coisas, não fui nutricionista nem nada, não recomendo que façam isso, porque é legal, né, ter um embasamento sobre os alimentos e tal, mas na minha cabeça eu percebi meus hábitos alimentares, vi que eu comia muito, e eu falei, eu vou só reduzir isso e eu vou emagrecer, assim, né? E vou fazer exercício, que é uma coisa que eu não faço. Vou começar a comer salada, que é uma coisa que eu não como. Então a minha reeducação alimentar começou nesse período aí, motivado por um não reconhecimento meu, assim, numa foto. E se assustou, né? foi algo muito, muito chocante, assim, tipo, foi realmente algo bem, bem perturbador, assim, pra mim, porque é muito curioso, né? A gente sim, é que também, hoje em dia, né, eu acho que isso não teria acontecido porque a gente se vê o tempo inteiro, né? A gente faz selfie o tempo inteiro e tal. E naquela ocasião não era muito comum. A gente se via no espelho, né? Ou então aleatoriamente numa foto que se tirava e tal, né? Mas antigamente, né? Tipo, a gente tá falando de, sei lá, de quanto tempo. Mas é muito louco como a tecnologia também quase 20 anos. Mudou muito pra isso, né? Mas muita gente hoje também fala, né, sobre a questão dos filtros nas redes sociais, né? Que também tem essa dificuldade de se enxergar, de se reconhecer e tal, né? E você, ótimo gancho que você pegou, porque essa coisa do filtro, né? Às vezes a pessoa só usa filtro. Fico pensando, gente, imagina se essa pessoa se olhar depois do banho, sem filtro, sem cílio postiço, sem maquiagem, tipo, sem nada, né? Ela deve levar um puta susto, né? E isso, cara, não vai ser saudável, né? Você tem que gostar de quem você é. Eu acho que tudo bem, um dia ou outro, você... não, hoje eu tô com a cara horrível. Ainda mais, a mulher, às vezes, oscila mais por conta dos hormônios. Então, um dia você tá mais, sei lá... E você fala, não, hoje eu vou botar esse filtrozinho. Mas aquela pessoa que só vive do filtro, só vive, né, completamente montada, eu acho que pode ter questões ali a mais para investigar, né? Com certeza. É algo bem interessante, né? A autoimagem é algo interessante para se avaliar, assim, né? Pelo menos para mim foi o que me motivou a mudar, assim. Foi algo que, aliado a todos os aspectos que estavam acontecendo, como eu relatei aqui, né? De saúde mesmo. Então, você não se reconhecer, você se enxergar de um jeito e depois aquilo tudo não corresponder, assim. Então, eu pensei que, preciso fazer algo a respeito, assim, preciso mudar, sabe? E apesar de você levar o susto e ter tido essa motivação estética,
né? Eu acho que é o que você falou, você relacionou as coisas que estavam acontecendo. Então, assim, você pensou na estética, mas não só na estética também, né? Pensou na sua saúde. Sim, é. É que eu acho Ou que foi mais estética mesmo, a não, princípio? eu acho que foi as duas, foi tudo, né? Tudo, foi junto, é porque uniu, uma né? coisa vai unindo, vai correspondendo à outra, assim, né? E acho que a estética, né? A gente se demoniza muito a estética, mas eu acho que ela pode ser algo importante para você tomar um primeiro passo, assim, né? Com Se for certeza. algo que, eu preciso mudar pela estética, você vai mudar pela estética e você vai começar a ver que existe algo que você vai ganhar além disso, né? Além de se sentir com mais autoestima e etc. Você vai ter ali outros aspectos que também vão contribuir, né? Sim. É que nem eu faço uma relação até com ser ator. Você que também é atriz, você vai saber disso, assim. Muita gente começa nessa área, porque eu quero ser famoso, porque eu quero Só ganhar pelo dinheiro. ego. Pelo ego e tal. Vai começar por isso muitas vezes, mas dentro da profissão ela vai se enxergar... Poucas vezes. Quer dizer, porque no geral, né, ela vai sofrer e ver ela que vai é sofrer, difícil, que teatro não dá dinheiro. Ela tem que Tudo bem, mas amar o que ela faz, senão ela não fica, né? Tudo bem, ela não vai ficar, mas ao mesmo tempo ela pode ser encantada ali pelo aquele universo que traz autoconhecimento, traz uma série de outras características muito positivas para sua vida, né? Sim, exato. Então, é interessante às vezes a gente incentivar até mesmo se a pessoa quiser fazer uma mudança por conta de estética, vai e faz, porque eu acho que esse processo todo traz coisas que às vezes inicialmente é difícil de convencer, né? Tipo, eu não vou fazer pela saúde. Porque a pessoa não consegue ver valor naquilo, né? Porque até o momento ela acha que tá tudo bem, né? Ou nem acredita que é por causa, de repente, do sobrepeso que tá causando o refluxo ou as dores, Exatamente, né? Mas legal que você falou, porque realmente a gente tem a tendência de demonizar a estética, como você falou. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que a questão é você ter equilíbrio, né? Porque a pessoa que faz tudo só pela estética, ela vai ter problema. Assim como a gente já viu celebridades e pessoas famosas que, assim, fizeram milhões de cirurgias e tiveram problemas de saúde físicos e tudo mais, mas mesmo se ela não chegar a ter um problema físico por conta de tanta cirurgia, a pessoa que não cansa de fazer 10, 20 cirurgias... O que tá errado tá na cabeça, porque claro. assim, você vai fazer 100 cirurgias e você ainda não vai estar feliz. Então, o problema ali não é a estética, é muito mais profundo. Um negócio te incomoda ali, outro aqui, eu acho que é super válido, sim, faz sua cirurgia, faz o que você tem que fazer. Mas também é legal a gente falar disso, porque também é o contrário, né? Então, às vezes, a pessoa que está gorda, ela não necessariamente tem um problema de saúde, né? Às vezes ela faz a atividade dela, ela tá cuidando da alimentação e ela tá bem de saúde ali naquele corpo. E é importante também a pessoa entender isso, sabe? Para não ficar só numa busca estética que não existe, porque existem vários tipos de corpos mesmo, ninguém vai ser igual a ninguém, e eu acho que mais a questão da gente falar, né, ficar falando muito de estética é isso, porque senão parece que você tem que ser de um padrão X, né? Então, o ombro é largo, tem que afinar, a outra quebra a costela pra cintura ficar mais fina, a gente sabe? Tá falando de uns extremos, realmente, Exato, né, que, então acho que a questão é o equilíbrio e você não ir para extremo, né? Claro. E no seu caso, gente, na verdade eu nem consigo visualizar exatamente como seria 130 quilos. Quanto você pesa hoje? Hoje, então, isso também é muito louco, assim, porque dos 130, né, quando eu falei que comecei essa dieta ali, comecei no início do ano, dia 1º de janeiro de 2009, e aí em 3 meses eu perdi 40 quilos. Caraca! Foi muito... Mas assim, aí que volta isso que você tá falando, né, porque eu tava obcecado pra mudar, assim, né, e aí consequência disso foi que o efeito sanfona veio, né, porque não é sustentável o jeito que eu estava fazendo, né? Comecei a reduzir drasticamente a minha alimentação. Por mais que eu incluía ali alimentos que fossem bons para minha saúde. Então, eu ainda estava com carência de outros nutrientes, porque, né? Enfim, existe uma série de coisas que eu fui adaptando ali sem conhecimento na ocasião, que me resultou ali numa perda de peso, né? Então, cheguei a 94, mais ou menos, por aí, 93, né? Foi quase 40 quilos ali. E hoje, atualmente, eu tô com 98. Só que eu já tive fases que eu tava com 82, por exemplo, né? Então, isso também é uma coisa legal de falar, né? Porque hoje eu tô com 98, mas eu tenho acompanhamento de nutricionista, de nutrólogo, né? Então, é uma coisa que eu estou com esse peso, mas meu percentual de gordura nunca foi tão baixo, né? Então, hoje eu tô com 16,7% de gordura, assim. E a meta é ir diminuindo cada vez mais, né?
Só que, por exemplo, é muito louco, porque eu comecei esse tratamento no ano passado e eu estava com 98 quilos também. Só que o meu percentual de gordura era de 22%. Tá né? vendo? Então, às vezes a gente fica também obcecado nessa coisa da balança, né? Exato. Qual que é o peso que eu tenho e tal, não sei o quê. Só que isso não necessariamente quer dizer que você está no seu ideal, né? Você pode estar no peso ideal de acordo com uma fórmula matemática ali, que é o IMC, todo mundo conhece, mas não necessariamente isso vai refletir ali numa qualidade de vida, numa saúde, assim, né? Então... Acho que por isso também não julgar os tipos de corpos insaudáveis ou não saudáveis. Porque assim, eu já até contei essa história aqui, eu tinha uma amiga magrinha, tipo modelo, que tomava 6 remédios por dia. Nossa. Ou seja, ela estava podre por dentro. Podre, né? Uhum. E aí, de repente, vai ter uma pessoa mais gordinha ou gorda mesmo, e que tá ali com essa porcentagem de músculo e de gordura mais equilibrada do que uma pessoa mais magra. E legal você falar disso, porque... Recentemente, eu sei que eu estou dentro de um certo padrão, mas é isso, né? Mas, você olha para ele e diz, não, então tá tudo certo. Mais ou menos, pessoal. Eu também fui numa clínica e o meu percentual de gordura tá assim, muito, muito acima do que eu devia ter de massa. Porque eu fiquei um período aí sem treinar e tudo mais. Então, é isso que eu falei. Às vezes tem uma pessoa que é gorda, que é gordinha e tá ali equilibrado, ela treina, ela tem músculo, e aquilo não vai, e aquele corpo que ela tá não vai fazer mal a ela do jeito que ela tá, ela se cuida, ela come bem, ela faz um exercício. Aí tem um que é magro, mais ou menos, tem ali uma gordura, mas assim, não tem nada de músculo, e aquilo vai trazer vários problemas de saúde, e dores, né, na coluna, não sei o quê, sem contar que a gente vai envelhecer também. Isso pega bastante, assim, né, essa questão da idade, né, quando a gente começa a ver pessoas mais velhas, assim, é até legal de dar essa sugestão de começar a observar pessoas mais velhas, de como é importante você ter ali qualidade dos seus músculos mesmo, porque é eles que vão te ajudar quando você ficar nessa idade também, né? Então, vai sustentar seu corpo, para fazer qualquer coisa, né? Qualquer atividade hoje que você faz, que você não percebe, né? Levantar da cama, colocar o seu tênis, vestir uma calça, coisas básicas, assim, né? Tomar banho, coisas que, tipo, você vai ter ali você vai utilizar os seus músculos, mas como hoje... né, tá tudo certo, tá tudo bem, você não dá esse valor, né? É algo que é interessante, porque é você trabalhando ele hoje, esses músculos hoje, que no futuro você vai ter uma qualidade melhor, assim, né? Então, exatamente. É algo que eu também, por ter passado por essa questão do nervo ciático que eu falei ali, é muito ruim sentir dor, né? É muito... você cria ali um aspecto que prejudica a sua vida em vários fatores ali, né? Porque... né, se você começa a ter dor para levantar da cama, qual é a qualidade de pensamento que você vai ter no decorrer do seu dia, assim, né? Então, isso tudo vai impactando, né, nas pequenas coisinhas, assim. Então, você tá andando, aí você tem fadiga, né? Você não consegue caminhar. Então, aí o teu pensamento vai para outro lugar. Então, isso vai contaminando ali a sua saúde mental também, né? Então, a saúde física é muito importante, assim. É algo que eu não valorizei anteriormente, assim, e à medida que eu fui praticando e fui fazendo, eu comecei a perceber que ela traz muitos ganhos na saúde mental também, né? Sim, e até, por exemplo, o que você citou, né, que você estava ali fazendo arvorismo, curtindo o fim de semana com seus amigos, mas você não estava 100% ali, porque aquilo estava meio cansativo para você. Beleza, você conseguiu, você curtiu, mas podia ter sido melhor ainda, lógico, né? Se você tivesse mais saúde, no caso. E você falou que você ficou ali no efeito sanfona, porque você tentou sozinho fazer as coisas, né? Mais até emagrecer do que buscar a saúde, né? E quando é que foi também que você falou... qual foi o outro clique de... eu preciso, de repente, de... algo mais especializado, não vou focar só na estética, vou pensar na minha saúde, isso tudo que você está falando agora. Então, como eu falei, foi em 2009, né? A gente está em 2023, então realmente foi um processo longo, assim, né? Então a gente acha que a mudança, ela para permanecer, isso é uma coisa interessante, né? Você precisa exercitar as coisas para que elas sejam uma constância, para que elas tenham uma frequência, assim, né? Então, por exemplo, eu tive ali essa mudança em 3 meses, onde eu reduzi drasticamente a minha alimentação, tudo mais, tive um resultado legal, então eu falei, então agora eu posso voltar a comer. Tô ótimo. Não posso, né? Por quê? Porque aí com isso voltei a comer qualquer outras coisas, com não tanta qualidade, aí com isso foi diminuindo meu rendimento nos treinos, aí eu deixei de frequentar os treinos, aí a vida vai acontecendo e aí o efeito sanfona vem, né? E aí você começa a perceber que a sua mente já está diferente, né? Que coisas que eram boas já não são mais, tudo mais. Então você passa por um processo toda vez que você está nesse efeito sanfona. Então, qual vai ser? O que eu vou fazer agora? Então eu vou pesquisar sobre nutrição e vou começar a ver
que tipo de estilo de vida eu consigo adotar para poder manter o meu peso. E aí comecei a fazer isso. Durante muito tempo eu fiz sozinho, assim, né? Então, entendi os grupos alimentares, como que eu conseguia balancear eles dentro da minha dieta. E aí, muitas vezes, eu estava muito obcecado por perder peso rápido. Então, durante muito tempo, fui adepto de low carb, de cetogênica, que são estratégias alimentares muito legais para quem quer ter um resultado rápido. E vários nutricionistas recomendam isso em alguns casos, né? Mas cada caso é um caso, né? Só que não é sustentável, pelo menos para mim não era, né? É por um tempo, eu acho, É por um tempo, né? Que você consegue fazer aquilo e tudo mais. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né? Demorou muito tempo, assim, né? Muita tentativa e erro para que eu conseguisse perceber que eu preciso adotar um estilo de vida que seja sustentável. E hoje, quem acompanha meus conteúdos vê que eu saio para restaurante, né? Você já foi comigo em alguns deles. Vou comer várias vezes com o Sérgio, adoro. E é muito legal, né? Porque eu não me Você come muito. Eu não privo de comer nada, Isso né? é legal. Você vê, né? Tipo, eu como de tudo, assim. Doce, açúcar, como hambúrguer, como fritura, como uma série de coisas. Porque isso hoje eu consigo ter esse equilíbrio que você falou, né? Porque que é aí, importante. de repente, você vê o Sérgio lá no story comendo um bolzão de salada, tipo. É verdade. Então tem um equilíbrio, né? Não, meu dia a dia, assim, eu sou bem regrado com a alimentação. Assim, antes de vir pra cá, por exemplo, comi meu franguinho, né? Com legumes, né? Com a porção de carboidratos e tudo mais. Então, é uma coisa que não é interessante, talvez, ficar focando isso todos os dias, porque o meu conteúdo tem outra linha editorial, mas é uma coisa que eu faço com frequência. Me alimento muito bem, né? Eu treino todos os dias também, vou pra academia todos os dias. Então, é algo que eu fui conquistando essa constância, essa frequência disso, tanto de treino quanto de alimentação, e isso é consequência, e a consequência vem, o resultado vem, né? Que é você atingir os seus objetivos, né? E você seguindo por esse caminho, você vai atingir ainda mais, né? Então não tem muito segredo, assim. E nunca é rápido, né? Porque a gente tem a tendência de querer tudo pra ontem, né? Eu acho que é tanto uma tendência da geração, e principalmente do pessoal mais novo, né? Que é tudo, né, pra ontem, pra agora. Mas também, você acha que a carreira de ator também te influenciou ou te pressionou de alguma maneira a ter um padrão estético? Mas e aí, por isso você queria rápido. Eu quero emagrecer. Tipo... Olha, seria hipocrisia minha dizer que não existe uma cobrança estética nessa área, né? Você sabe disso, você também é atriz, né? Então, dentro das agências, dentro do mercado audiovisual no geral, a gente tem um perfil, né? Tem um padrão ali onde nos mandam para determinados trabalhos, determinadas campanhas e tudo mais. Então, eu sei que eu preciso estar de um certo jeito, né? Eu preciso corresponder, de certa forma, em alguns aspectos físicos, assim, né? Até porque eu sou um cara alto também, então isso também influencia bastante de como isso representa no vídeo, enfim. Tem uma série de aspectos ali. Então, existe sim uma cobrança, não dá para dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu sou uma pessoa que gosta de ser otimista nas coisas, eu uso isso a meu favor, assim, né? Eu uso isso para me motivar a ter ainda mais argumentos para levantar da cama, para eu poder fazer o meu exercício, para eu me manter tendo uma alimentação balanceada, saudável, né? Então é algo que eu tento usar isso para me ajudar, né? Para facilitar o meu objetivo, né? Com o que eu quero, né? Ter mais saúde e tudo mais, né? E como consequência a estética vai vir junto, né? Entendi, não ficar só sentindo isso como uma pressão estética horrorosa. Mas eu também, não sei se você concorda, aí você pode dizer, eu tenho a impressão que tem uma pressão muito maior nesse sentido para as mulheres. Ou você já sentiu muito essa pressão de tipo, você tem que estar assim, você tem que, sei lá... Eu acredito que talvez a mulher sofra mais mesmo, né? Porque se você tá um pouco fora do peso, você ainda, como homem, tá num certo perfil, você não acha? É complicado falar exatamente disso, porque eu sei que já acarretou algumas coisas negativas no meu lado, assim, por conta disso, sabe? Quando eu está acima do peso, assim. Já aconteceu de ter comentários de produtores de elenco, essas coisas. Então, acontece também, assim, né? Não dá pra dizer que não acontece. Eu entendo o que você quis colocar e acredito que a mulher sofra mais mesmo, porque até pela história, né, do audiovisual no geral, de como a mulher era colocada, né? Com certeza, assim. Mas acontece no lado masculino também, assim, acontece bastante. E isso faz com que ou a gente luta contra isso, né? Faz alguma coisa a respeito. Mas acho que muitas coisas já têm mudado assim também, né? Como a gente vê nas campanhas publicitárias,
né? De vez em quando resgatam ali alguns arquivos de publicidade dos anos 90, né? E tem umas coisas que, tipo, hoje em dia a gente vê que existe uma mudança em vários sentidos, assim. Acho que tudo é um processo, né? Tudo vai levando tempo e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. É que existe essa questão, pressão. Não tem como dizer que não existe, né? Sim. Tipo, se de todos você os acha, lados, né? Mas você acha que se você não trabalhasse com imagem, por exemplo, você não teria a motivação estética, só a motivação da saúde? Ou seria menos pesada essa motivação estética? Olha, é difícil dizer isso, assim. Eu acredito que a minha profissão, né, e trabalhar com imagem, todos os meus segmentos hoje, né, profissionais, ator, apresentador e criador de conteúdo, eu tô com a minha imagem ali o tempo inteiro, assim, né? E eu não sei, às vezes, se a cobrança, ela é totalmente do mercado ou do público, né, etc., ou se é interna mesmo, né, que é essas coisas que a gente tem, né, nossos fantasmas interiores ali, porque eu muitas vezes não estou satisfeito com o que eu estou vendo, assim. Então eu não sei se é necessariamente uma cobrança de alguém ou se é algo que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Não sei se você passa por isso também, assim. Mas eu acho que a gente faz com a gente mesmo justamente por conta dessa cobrança. E pensando, assim, com a internet hoje, sabe? As pessoas adoram falar da imagem do coleguinha, né? Tipo, adoram... Nossa, mas fulana... Estavam falando agora da Lana Del Rey, que tá aqui no Brasil ainda, eu acho. E que ela tava na praia, de maiô. E aí, todo mundo se achou no direito de comentar do corpo dela, que ela engordou, que não sei o quê. Né? Em vez de, tipo... Não tem por que falar disso, né? Mas... E aí, eu acho que... Tudo isso leva a gente a acabar se cobrando um pouco mais. Essa é a minha impressão. Ah, não, com certeza. Eu acho que... E também a gente, hoje em dia, é bombardeado por muita comparação, assim, né? Então, no mercado de trabalho que a gente está, né? Existe ali uma vitrine de todo mundo, né? Então, a gente tem acesso à vitrine de todo mundo, que é o Instagram, as redes sociais no geral. Então, a gente está sempre acompanhando todo mundo, né? A gente segue ali nossos colegas, nossos amigos dentro dessa área, então a gente está sempre vendo todo mundo e inevitavelmente, né, por mais que seja até inconsciente, a gente se compara, né? Então o nosso mercado também, quando a gente vai disputar ali um papel, a gente, querendo ou não, tem uma competição ali, então quais são os fatores que decidem ali, né, por aquele papel? É só o talento ou então a imagem, né, a estética também está contribuindo? Então é algo que é uma profissão muito difícil nesse sentido, se você não tiver ali um autoconhecimento bom, né, você saiba lidar com essas questões, porque pode ser algo bem complicado, assim, né? Para que você realmente sofra demais com algo que não deveria ser assim, né? Que você deveria estar mais leve nesse aspecto, né? E focar mais em coisas que são importantes dentro do trabalho, né? Sim, é verdade. Falando nas motivações, né? Você falou que acaba usando também como uma motivação a estética, mas quem acompanha você nas redes sociais, vê que hoje em dia, apesar de você ter o trabalho ali de comer muita coisa gostosa e açúcar e coisas que não são tão saudáveis, você cuida bastante da alimentação, como você já disse. Quando eu te conheci, acho que você não estava treinando ainda. Acho que não. Musculação, né? Não, isso foi algo depois. É algo mais recente. Não sei se você já chegou a treinar antes, de repente estava um período parado. Várias vezes. E você não era tão focado quanto você é agora? Você estava naquele período que você ainda estava acertando ali o que te ajudou a estar tão focado o quanto você está nesse último ano, tanto de alimentação, de academia, porque o Sérgio vai na academia todos os dias, né, Sérgio? Vou mesmo, todos os dias. Até domingo. Eu vou até domingo. Quando eu tô viajando, porque eu viajo a trabalho, muitas vezes eu faço no lugar que eu tô viajando. Mas também não é uma coisa enlouquecida, né? Não é que, ai meu Deus, eu não fui, então, e agora eu vou morrer. Eu vou te falar que a questão do foco, ela é algo que é interessante, assim, você sempre determinar ali um período com uma alta intensidade, assim, né? Que mais do que só ter foco... É porque a gente tem que ter vários focos na nossa vida, né? A gente tem várias áreas para lidar ali, né? Para os pratinhos para equilibrar, assim. Então, eu acho que muitas vezes é preciso você ter um hiperfoco, assim, em algum determinado momento da sua vida, em uma área que você quer ter uma transformação, porque isso vai te ajudar a ver alguns resultados mais rápido e, pelo menos para mim, ajuda muito, assim, eu ver resultado rápido, né? Então, por exemplo, até com a rede social, por exemplo, para mim é importante eu saber que está performando as coisas bem, que o conteúdo está indo longe, que está chegando nas pessoas. Então, eu tive uma fase que eu era hiper focado em criação de conteúdo, né? Porque é importante para mim ver resultado, ver que aquelas coisas ali estão acontecendo. E aí, com isso, eu posso
dar uma atenção para outra coisa depois, sabe? Entendi. Então, com a questão de alimentação e exercício, eu acho que foi justamente ter passado por tantos processos que exigiram de mim esse hiperfoco, né? Então, que nem eu falei, em 3 meses eu emagreci 40 quilos. Aí depois, em 2 meses, eu consegui emagrecer mais fazendo uma low carb. Aí eu fui fazer cetogênica, daí em 1 mês eu perdi 13 quilos, sabe? Então, foi uma coisa que foi muito legal, mas aquilo ali não era sustentável, aquilo ali não conseguia fazer com que permanecesse, né? Então, nesse momento que eu acho que eu estou conseguindo manter por muito mais tempo e já faz parte do meu estilo de vida, assim, foi porque eu já vivi muita coisa antes, já experimentei muita coisa antes e vi o que funcionava e o que não funcionava. Então, acho que todo o processo para dar certo vai ter tentativas e erros, assim, acho que isso é fundamental para qualquer coisa. Que nem nas redes sociais que eu citei agora o exemplo, eu tô na internet há anos, eu tô mais de 10 anos na internet, né? Então, quem vê, eu consegui bombar meu conteúdo em 3 meses, em 1 mês, 30 dias fazendo conteúdo direto. Mas eu tenho uma jornada na internet, né? Eu trabalho muito tempo com isso, então, por mais que eu foquei ali por 1 mês para que as coisas virassem, existe um background gigantesco de tentativas, de fracassos e tudo mais. Então, eu acho que é entender a sua história, a sua jornada, vamos usar essa palavra de novo, que é legal pra caramba, né? Mas é isso, respeitar o que você viveu, assim, e aprender com os erros, eu acho que é importante demais, assim. Você não se sentir um derrotado porque você fracassou, de certa forma, em alguma tentativa, porque aquilo ali vai te dar gás para você tentar novamente, né? E hoje, tipo, o que me fez continuar, né, e me faz ir todo dia pra academia e me alimentar direito, assim, é a questão da autorresponsabilidade, assim, que é um conceito que eu acho incrível, assim, que é você se colocar como responsável das coisas que acontecem com você, assim. Então, ninguém vai pra academia por mim, assim, eu preciso ir. Ninguém vai fazer um pratinho de comida saudável para eu comer se não for eu, sabe? Ou então ninguém vai fazer as escolhas certas se você vai num restaurante, se não for eu. Então, é isso, assim, me autorresponsabilizar pelas coisas. E o resultado vem, assim, né? Quando você toma as frentes das coisas, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Assim. E tudo isso é autoconhecimento também, né? Muito, esses processos total. vão trazendo autoconhecimento para você se entender e para você não se julgar e não se culpar, porque, eu não emagreci ainda, eu não sei o quê. Mas então, você acha, de repente, a sua dica para ter essa constância, pelo menos como funcionou com você, seria dar um hiperfoco por um momento, até porque, assim, o nosso corpo acostuma depois, né? Isso, tem o efeito platô, né? Depois de um tempo. E é isso que acaba desmotivando muitas vezes, né? Eu acredito que muitos de não ter sido sustentável algumas das dietas é isso, por causa do efeito platô. Então aí você começa a dar aquela flexibilizada e aí com isso você já se perde e tal, porque você continua com o peso durante um tempo, então parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque tem essa questão que a gente falou, né, de gordura, percentual de gordura, tem o que é músculo, tem o que é massa magra, então tem uma série de coisas que a gente vai se baseando por balança, por exemplo, ou até por imagem no espelho, que daí a gente vai se perdendo também, né? Sim. De repente fazendo metas não tão pequenas, não tão grandes, para você alcançar. Acabou essa. Então, eu tenho que ir 1 mês direto na academia, por exemplo. Não, eu vou 1 semana direto, sem faltar. Agora eu vou outra semana direto, sem faltar, por exemplo, né? Você vai diminuindo essas metas, mas para ir alcançando ela aos poucos e sem tanto sofrimento, de repente. Eu gosto muito na minha vida, assim, de gamificar as coisas, assim, sabe? Boa! Porque isso dá uma motivaçãozinha, assim, né? Até vários apps, né, hoje em dia, gamificam as coisas para que você perceba ali que você tá num joguinho e aquele joguinho você vai passando de fase. Eu acho muito legal. Da época que eu jogava videogame e tudo mais, eu acho que é bem, bem interessante, assim, você gamificar os seus objetivos, porque no final das contas é isso, né? Você vai de fase por fase e cada nova fase você vai desbloqueando coisas novas até você conseguir chegar no final, assim. Então, acho que isso que você falou é perfeito, assim. Coloca ali uma meta que, isso eu vou conseguir cumprir, assim. Vou fazer 1 semana todos os dias indo na academia, por exemplo. Ou então, no mês eu vou tantos dias, né? Tem até várias pessoas, vários criadores de conteúdo, influencers, estão fazendo isso nos stories, não sei se você já viu, assim, que vai botando ali o número de treinos que quer fazer no ano e o número que está no momento, assim. Porque é legal, né? A gente começa a ver ali um indicativo de que as coisas estão andando, né? Sim. E eu acho que o mais
curioso assim dessa relação de alimentação e exercício, né, é que a gente coloca uma meta que muitas vezes é ambiciosa, no sentido de que eu quero uma mudança significativa para ontem, e a gente, no dia a dia, não vai percebendo, né, que a mudança já está acontecendo assim também, né? Porque cada dia é um desafio, cada dia é uma batalha nova, assim, né? Então, é legal quando você gamifica isso, né? Coloca ali com desafios curtos e tudo mais, se coloca ali uma obrigação para você fazer, né? Um desafio, vamos dizer assim, porque depois você vai ver que o resultado chegou, assim, o resultado vai estar ali, sabe? Sim, e às vezes nem só aquele resultado visível, que com certeza vai motivar a pessoa, mas de repente você conseguiu a tal da constância, que eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Então, vou começar a fazer academia. No ano você foi 10 vezes na academia, Pagou o plano de sabe? fidelidade, Foi né? 20 vezes na academia. Então, assim, tô fazendo exercício, faço sim, mas você não tem constância, né? Você vai uma semana, na outra você não vai, na outra você vai 2 dias, na outra você vai 1 dia, na outra você foi 3, ótimo. Mas na outra você não foi. Então, isso é complicado também. A questão é a gente descobrir ali como ter essa constância. Então, de repente, esses pequenos objetivos, né? Exato. Essa gamificação. É que a gamificação vai muito no lugar de se ajudar. divertir, assim. Na minha opinião, acho que quando a gente se diverte fazendo alguma coisa, né, obviamente é muito mais prazeroso do que você sentir tortura, dor e raiva e tudo mais, né? Né? Porque eu acho que muita gente coloca isso na cabeça. Eu tenho que ir pra academia, daí... Meu Deus, vai ser insuportável, porque daí vai estar frio, né? Tá chovendo. Hoje. A gente coloca aí uma série de muros, barreiras ali, para que aquilo não se concretize, né? Então, tornar as coisas divertidas faz com que, pelo menos, seja mais legal, né? De você fazer aquilo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem gente que tem pavor de academia, né? Talvez o início não seja uma academia. Talvez você possa caminhar, né? Eu adoro caminhar, por exemplo, caminho pra caramba. Verdade, Sérgio anda. Você fala, me encontra não sei onde, ele vai andando. Ou verdade. de bike, né? Vamos falar da bike daqui a pouco. Não, mas isso é verdade, assim, porque eu aprendi desde cedo a caminhar, que é muito legal, assim, é um momento que eu tenho comigo mesmo, é um momento de observação, nós que somos atores, a gente sabe como é valioso isso, de ficar olhando ao nosso redor e tal. Então eu sinto muito prazer caminhando, assim, mesmo, muito, é um prazer pra mim caminhar, assim. E ainda mais morando em São Paulo, que tem muitos estímulos, assim, muito lugar novo, aí isso já conecta também com o meu trabalho, de conhecer lugares diferentes, de viver experiências novas. Então, isso é muito legal, assim. Então, tá aí uma coisa que, para mim, não é um desafio que é tão doloroso, digamos assim. É prazeroso, é legal. E, ao mesmo tempo, eu tô dentro do que eu quero, que é fazer exercício, fazer uma atividade, né? Então, por que não você pensar nisso, assim? Você consegue, às vezes, as duas coisas. Você consegue se desafiar em algum aspecto e, ao mesmo tempo, ter muito prazer, diversão com aquilo, né? Sim. Nem todo dia vai ser assim, talvez. Tem dia que você não vai estar realmente motivado a fazer uma caminhada, um exemplo, né? Mas achar uma atividade que, de certa forma, te traz ali uma satisfação, né? Tem gente que faz, sei lá, tênis, faz dança. Tem uma série de coisas, né, que movimentam o corpo ali e que pode ser um indicativo. Depois disso, se você já começa a ter uma frequência, uma constância nisso, o que é que você colocar outro desafio, né? Aí, se eu fizer musculação, a dança vai me facilitar ali alguns movimentos, sei lá. Então você começa a associar ali coisas legais com outras coisas legais e, enfim, isso vai trazendo os benefícios que você busca, né? Tentar encontrar o prazer ali na atividade física ou até na mudança da alimentação, né? Porque não é para ser uma tortura mesmo, né? Exato. E a alimentação também é algo que é bem comum, né? As pessoas, eu vou comer só folha. Mas, gente, não. Quem é o doido que vai te passar sua folha pra comer? Nenhum nutricionista. Não, eu sei, mas assim, nenhum nutricionista bom. Mas aí a pessoa nessa de, não, preciso perder 5 quilos em 2 dias. Vai comer folha e água, né? Alface e água, tipo... Não, tem muitas coisas que são gostosas, né? Bom, você que é vegetariano e tudo mais, né? Como é possível ali ter uma gama de alimentação ali com... Né? Quem é vegano mesmo, muita gente que se torna vegana descobre depois o universo que é de alimentação, né? De verduras, legumes e frutas e temperos, principalmente, né? Como você consegue... melhorar até seu paladar quando você se desafia a fazer alguma coisa, quando você se coloca ali numa situação. Então, existem muitas possibilidades de comer bem, com prazer, e algo que eu não percebia, né, quando eu estava muito sobrepeso, assim, como comer, de certa forma, traz
um desconforto intestinal, muitas vezes. Traz né, o refluxo... Bater 3 pratos de feijoada, Exato, né? Tipo... Então, mas na minha cabeça isso não causava nada, assim. Não, Pra muita gente ainda muita é normal, gente, né? Ou então pessoas que têm excesso de álcool, por exemplo. Como eu também já tive várias vezes, né? Várias fases da minha vida eu bebi muito. E isso traz muitos problemas também que você vai meio que, não é nada, né? Tipo, acordo zerado. Mentira, não acordo zerado, né? Por mais que você compre essa narrativa, traz muitos malefícios na sua qualidade de sono, né? No que você vai desempenhar no dia seguinte. Então, é você conseguir entender ali como essas alterações de estilo de vida vão trazer outros benefícios que daí você vai conseguir ver a qualidade, né? Você vai conseguir se motivar a permanecer naquele novo plano alimentar ou então naquela rotina de exercícios, né? Sim, constância, gente. Tô nessa... Tentando aqui descobrir, né, encontrar a minha constância, mas já vou pegar aqui umas dicas do Sérgio, né? Enfim, vamos lá. Uma coisa, sabe? Lembrei de uma coisa que eu ia te falar. Quem acompanha o Sérgio, né, no Instagram, viu que agora eu não vejo tanto, mas você postava bastante, assim, você na academia com amigos. Sim. Tipo, você fazia isso para ajudar nessa motivação também? Com certeza. De novo, né? Você transformar uma atividade que no início você vai achar todos os argumentos para ser ruim, começa a pensar diferente, começa a pensar em como que isso pode ser prazeroso, pode ser legal, assim. Então, ir com amigos é muito legal. É um rolê que você faria em qualquer outro lugar, num bar, por exemplo, né? Então, você pode fazer um rolê na academia. Mas é verdade, porque às vezes esse rolê é só para trocar uma ideia, conversar e tal. Por que não fazer isso, então, entre uma série e outra ali, né? Não é? Né? Então, é possível de você transformar algo que seria chato ou desagradável em algo divertido, como eu falei. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito, assim, né? Ter o compromisso, porque muitas vezes a gente tem o compromisso com os outros, mas não tem com a gente, né? Muitas vezes, né? Então, às vezes, se você tem essa dificuldade, assim, eu acho que pode ser uma boa, assim, você achar uma pessoa, né, ou um grupo mesmo de amigos para ir para academia, assim. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Tipo, hoje em dia, já é algo automático, assim. Mas, eventualmente, se começar a passar por alguma situação e isso for um problema, ou eu não me sentir com essa motivação de ir sozinho, assim, né? Eu vou recorrer a isso de novo, com certeza, assim, porque ajuda muito mesmo. Lembrei que a gente foi pro CrossFit juntos. É verdade, a gente fez eu fiz uma aula experimental de CrossFit, porque eu tava buscando naquela época também uma atividade que fosse prazerosa. Achei bem legal o CrossFit, mas acabei me encontrando mais na musculação, né? Mas é muito legal isso também, né? E isso é muito massa, e testando, né? Coisas. Porque os lugares já dão de graça ali pra você, faz ali uma aula experimental. Uma aulinha pra você conhecer. Vai lá, experimenta, né? Aula de dança, tem um monte de gente que quer fazer aula de dança e, tipo, fica com receio. Como é que é? Cria um bicho de 7 cabeças pra não começar. Vai lá, vai que você gosta, né? Uma coisa que eu descobri que serve pra mim, e talvez você tenha usado esse método também, eu percebi que eu preciso fazer alguma coisa que seja muito perto de casa. De preferência que eu vá a pé. Se eu tiver que pegar carro, ônibus, andar um pouco mais... Pode dar preguiça e aí você não vai. E você treina na frente da sua casa, né, Sérgio? É verdade. Foi por isso também que você escolheu? Eu vou te dizer que isso foi um dos motivos. Mas olha só como isso mudou com o tempo também. Porque eu faço academia numa rede de academias que tem em toda a cidade, né? Que não me patrocina ainda, então não vou falar não. Não fala, vai patrocinar. O Sérgio e a gente também, que a gente fala de saúde e bem-estar. Olha lá, quer saber quem é? Talvez esteja aqui no próximo programa. Quem sabe? Mas isso me faz com... por exemplo, como eu falei, eu viajo às vezes, então eu faço em outros lugares. E muitas vezes aqui em São Paulo mesmo, eu tenho algum compromisso, alguma reunião em algum lugar. Muitas vezes eu faço, né, o meu treino numa academia que tá próxima, tipo, ou que eu às vezes faço o rolê eu quero conhecer um restaurante novo, uma cafeteria, sei lá. Eu vou naquela região e faço o meu treino naquela região, assim, sabe? Então, uma coisa que é fácil, né, momentaneamente ali, como no caso é na frente da minha casa, dá aquela motivação inicial, mas depois de um tempo isso não é mais uma questão para mim, sabe? Então isso é muito legal também. Porque você tem que achar inicialmente motivos para fazer aquilo acontecer, né? Você ir pra ação, eu acredito que é isso, assim, né? Porque todo mundo quer mudar, né? Todo mundo quer transformar a sua vida, mas por enquanto fica só no plano das ideias, né? O que é legal também, porque é importante você pensar a respeito, porque é o primeiro passo, mas o segundo é você
ir pra ação, né? Você fazer as coisas acontecerem, né? Sim, e aí é encontrar as motivações, a maneira mais legal e tudo mais. Aí, muitas dicas pra vocês. Bom, vamos falar da bike, né? O Sérgio anda bastante de bike aqui em Pra São caramba. Paulo. E, inclusive, ele me convenceu uma vez, a gente voltou do Morumbi até Perdizes, né? verdade. Quantos quilômetros dá? Uns 20? Dá por aí, é. Eu não por aí. lembro, gente. É, faz não, as mas contas. é por aí. Será que é tudo isso? Acho que Talvez menos, uns 15? É que eu acho que de volta talvez dá talvez seja uns 15, por aí. Vai. 12 a 15 no máximo, acho. Mas, enfim, eu que não, né? Tava até meio sem treinar, eu acho, Pois né? Mas o mandou, Sérgio, mandou bem. Mandei bem, né? Sérgio se surpreendeu. Então, assim, é legal isso, porque de repente você tem um amigo aí que te motiva. Eu falei, ai, nossa, vou começar a voltar direto do trabalho. Aí a gente acabou o programa. Acabou o programa que a gente ia apresentar. É verdade. Mas é legal, né? Tipo, por exemplo, no caso, o que motivou eu andar de bike? É o fato de São Paulo ser uma loucura de trânsito, né? Então, do nada, congestiona tudo. Então, para você ficar se deslocando de táxi, de Uber, tudo isso acaba sendo um gasto, né? Mesma coisa, ônibus, metrô e tal. Então, eu falei, pô, por que não fazer um exercício e me locomover ainda, né? Tipo, então, acaba sendo muito legal. Mais rápido, sem Mais estresse, rápido, né? sem estresse, divertido. Do mesmo prazer que eu tenho caminhando. Muitas vezes não consigo ir caminhando para lugares, como pro Morumbi, por exemplo. Que é longe. Que é longe pra caramba, né? Mas de bike eu fazia em 28 minutos, 30 minutos. Olá. Então, era algo muito legal, assim, era um momento que eu tinha comigo mesmo, porque eu acho muito legal isso do exercício, porque ele contribui muito para o autoconhecimento também, porque você tá ali, eu não gosto de ouvir música, eu não gosto de ouvir podcast, tem gente que usa isso como um artifício para ser mais divertido, eu já gosto de ficar no silêncio, assim, de ficar nos pensamentos e tal. Refletindo sua vida. Porque várias ideias surgem durante esse processo ali, onde eu tô executando alguma coisa, mas ao mesmo tempo tô comigo mesmo, assim, né? Então acaba sendo bem legal, assim. E a bike é isso, assim. A bike me faz observar a cidade, me faz ter pensamentos a respeito de trabalho, de vida pessoal e etc. E ao mesmo tempo, que é a parte principal, me exercitar, né? E trazer os resultados que eu quero, né, pra mim. Legal, foi mais um jeito que você encontrou também de manter isso, né? De fazer um e de uma cardio, maneira né? leve. Um cardiozinho, né, gente? Cardiozeira ali, né? Pra que fazer na academia? Você pode dar uma voltinha aqui em Não, Sampa. isso é verdade, hein? Eu não consigo me motivar em Dentro da bicicleta academia? ergométrica, assim. Pro cardio? Cardio é muito difícil fazer na academia, assim, porque eu acho muito chato, assim. Você não encontrou a motivação. Eu não encontrei, então, mas aí que tá, tipo, eu achei outra Bota um forma. doce assim e corre, né? Mas eu achei uma motivação externa, por exemplo. Pra mim, a motivação é externa. Pra outras pessoas pode ser que não. Tem gente que assiste série enquanto faz, tá verdade. fazendo. Legal pra caramba, assistir um filme, maratona, que é um conteúdo ali que quer ver, né? Pode ver o Faz podcast. 2 maratonas, pode né? ouvir podcast. Exato. Como, vai maratonar aqui o Não Pira e o vai Não Pira. correr uma maratona ali na Isso esteira. é muito legal, né? Porque você achou um meio de fazer uma coisa que você já gosta, né? Que é consumir conteúdo, que é assistir filmes, etc. Ou então, como eu falei, observar a cidade, estar em atividade ali, e você está fazendo o que você precisa fazer. Que eu acho que isso é o mais importante. Você precisa fazer o que tem que fazer. Que é Exercício é saúde, né? Exatamente. É saúde, vai não só é? trazer benefício para você, a mente ela vai para um lugar muito melhor, né? Você fala bastante de saúde mental aqui. Cara, como é importante, né? Você... E uma coisa tá muito ligada à outra, né? Não adianta, completamente. assim. Não tem como, assim, você ter uma mente saudável se você não tiver seu físico saudável também, porque seu isso corpo tá impacta, parado. né? Exato. Ele impacta completamente, assim. Então, esteja em movimento que as coisas vão acontecer, a mudança vem. Exato. E assim, todos, assim, é unânime, todos os profissionais que eu recebi para falar ou de saúde física ou de saúde mental, médicos, nutricionistas e psicólogos, quem falou de meditação, quem falou de hipnoterapia, assim, todo mundo falou, gente, é básico aqui, ó, atividade física pra vida, não, assim... Legal, talvez te traga uma estética, mas assim, não é o grande objetivo. Vai te dar muita saúde mental, saúde física, para você não virar um velhinho entrevado que não consegue colocar o sapato, que trava uma coluna e que não vai viver bem, né? Então, assim, todos falam de atividade física. Claro, de alimentação, é o equilíbrio, né? Sérgio, falamos aí dessa sua transformação física e mental também, né? Nutritiva, enfim, de saúde. Vamos falar um pouquinho, assim, tá acabando o nosso tempo. Mas vamos falar um pouquinho, rapidamente, assim, que você teve uma transição também de carreira. Verdade. E que muita gente, às vezes, está ali insatisfeito. E a gente tem um episódio maravilhoso sobre isso, específico de transição de carreira, com uma psicóloga especialista em transição de carreira. Nosso segundo episódio, se eu não me engano. Se você não assistiu, vai assistir. E muita gente também se
se sente, assim, paralisada. Tipo, nossa, eu não gosto do que eu tô fazendo. Não sei, não acho que era exatamente o seu caso. Era um pouquinho, assim. Você não gostava? Não gostava. Então, legal, não sabia. É que hoje em dia eu valorizo o trabalho que eu tinha, né? Eu acho que isso é legal também. E te ajudou muito também. Porque me ajuda muito, mas não era algo que me Mas dava... enfim, muita gente não encontra essa motivação pra mudar, ou acha que não consegue mudar. Eu tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 40, 50 anos, não vou mudar agora. E sempre é hora de Só existe o agora, né? Só existe o agora, então... Fazer uma mudança que você quer, que vai ser positiva e que vai te deixar mais feliz. Então, conta pra gente aí. Quem não sabe o que o Sérgio fazia? Bom, você fez administração primeiro, já contou aqui. E aí depois... eu trabalhei com administração, fiz faculdade disso. E fiz vários outros trabalhinhos ali no meio, assim, aquelas coisas que a gente vai se enfiando em várias atividades para se encontrar profissionalmente. Mas aí eu trabalhei também com produção audiovisual, né? Trabalhei em produtora de vídeo, edição, cinegrafista. Foi muito legal isso, assim, eu gostava pra caramba disso. Só que aí nesse meio eu comecei a perceber que o que eu queria mesmo, assim, era estar na frente das câmeras, não era, tipo, estar atrás. É muito legal trabalhar atrás das câmeras. Até hoje, eventualmente, eu faço um ou outro trabalho, assim, e valorizo demais, assim, quem trabalha por trás das câmeras, porque é um trabalho muito exaustivo, dependendo ali da produção e tudo mais, né? É uma não é para qualquer um também. Não é para qualquer um, mas é uma escola também, assim, né? Então, quem busca aí trabalhar no audiovisual, eu recomendo muito começar pelos bastidores, porque, cara, isso vai te dar uma noção maior de como a coisa funciona. De como funciona e para você valorizar estar na frente das câmeras, né? Porque muita gente já entra na frente das câmeras e a gente já vê aí ataques de estrelismos, de ego inflado, que é uma pena. E que bom que isso tá, pelo menos eu vejo, assim, que tá mudando um pouco, né? Que ninguém tolera mais esse tipo de personalidade, assim, né? Tomara que seja uma frequência isso, né? Mas voltando ao meu trabalho, né? Então, eu tava ligado muito à administração. Meu último trabalho nessa área, formalmente, assim, foi recursos humanos. Eu trabalhei como recrutador. E isso é muito emblemático, né? Porque eu tive uma mudança de carreira trabalhando com RH, assim. Então, foi bem curioso. Porque todo dia eu recebia pessoas falando sobre, muitas vezes, a insatisfação delas no trabalho, né? No que ela executava, buscando oportunidades melhores e tal. Então, cara, eu acho que isso foi muito importante para que acontecesse essa mudança na minha vida, assim, porque eu comecei, a cada conversa que eu tinha com as pessoas sobre trabalho, eu naturalmente refletia sobre a minha situação ali, né? Então, foi algo que me mudou bastante, assim, e foi o pontapé que eu precisava. Porque a partir disso eu comecei a ler muitas biografias de atores e tudo mais, que era algo que eu queria muito fazer desde criança, assim. E aí, com o tempo foi passando e tal, e aí eu fui vendo que aquilo não era possível, ou fui contando essa história, né? Pra você mesmo. Isso é uma coisa que é bem legal de falar também, porque que muito se fala das crenças limitantes, né? Que todo mundo tem e tal. E é legal você reavaliar muitas delas, né? E às vezes até escrever coisas que você acredita, né? Só que a gente tem provas ali, né? De que não é verdade. Então, por exemplo, não tem como ser ator na minha cidade, por exemplo, eu pensava. Só que, tinha vários exemplos de profissionais que começaram na minha região e que estavam trabalhando profissionalmente, nacionalmente, muitas vezes internacionalmente com isso. Então, é uma mentira que eu contava pra mim. Assim, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, foi meio que investigando isso, mudando a minha mente, que eu comecei a perceber que era possível, assim, né? Então, com isso, aí eu fui entendendo como é que eu poderia dar meus primeiros passos. De novo, a gamificação ali, né? Então, como é que eu posso planejar a minha carreira daqui a 5 anos? Como é que eu posso fazer? Então, eu coloquei uma meta mesmo. De 5 anos eu estaria trabalhando em São Paulo já. E foi o que aconteceu. Então, comecei a fazer... Você fez tudo isso sozinho ou você chegou a... Tudo isso sozinho. Arrasou. Tudo na gamificação. Arrasou. Que é algo que eu aprendi na administração também, né? De certa forma, né? Que é planejamento, organização, né? Aí você vai controlando aquilo, vai supervisionando aquilo tudo. Então, as ferramentas administrativas... Por isso que é legal você também não abandonar a sua jornada, né? A sua história ali. Porque tudo vai te ajudando depois, né? Então, é muito comum alguém migrar de carreira, sei lá, uma pessoa que fez direito e aí vai ser um artista plástico, sei lá. Né? Alguém que vai de um extremo para o outro, né? De uma área para outra. Muitas vezes aquele curso de direito ali vai trazer uma noção para ela de direitos que ela vai ter em algum trabalho, em contratos que ela vai assinar depois. Enfim, a gente nunca sabe como um conhecimento adquirido pode trazer o seu diferencial depois numa área nada a ver
que você não consegue imediatamente conectar uma a outra, assim, mas traz, né? Sim. Você mesmo, por exemplo, como apresentadora, né? Você está hoje fazendo aqui algo que tem muita ligação com o que você já fazia em algum momento da sua vida, né? E quem não sabe, eu também já trabalhei nos bastidores, né? Pois é, então. Começou quase... Eu comecei primeiro no teatro mesmo, mas depois dei uma abandonada. Trabalhei nas produtoras, fazia tudo isso aí também. Não, mas é o conceito do seu podcast, né? Você já teve ali outros trabalhos que tiveram alguma ligação ali, né? Com o que você quer comunicar hoje, que faz sentido para você hoje. Então isso é muito legal, assim, de você olhar a sua história, ver o que você já passou, que conhecimentos que você adquiriu e como que você consegue conectar nessa tua transição, né? Eu quero trabalhar com outra coisa. Beleza. Então eu vou aceitar tudo que eu já vivi aqui, né? E vou trazer, de certa forma, para essa minha nova profissão também. Uhum. Então é meio que isso, assim, você enxergar o seu diferencial dentro desse novo trabalho, que no meu caso foi atuação, né? Então comecei a estudar. Então o fato de eu ter trabalhado com produção audiovisual anteriormente me ajudou muito, porque eu já tinha contatos, então pude apresentar meu trabalho novo de apresentador, então de ator e apresentador também, né? Que sempre teve uma ligação com a outra ali. Mas o fato de que eu já tinha contatos e já tinha trabalhado no audiovisual, por trás das câmeras, e fiz um bom trabalho também, fez com que eu tivesse portas abertas para outro trabalho. Então, às vezes, você tem ali um networking legal nos seus trabalhos anteriores que podem ali facilitar nas suas primeiras vendas de algum produto que você vai desempenhar, ou serviço, etc. Então, é isso. Assim, foi tudo caminhando ali nesses 5 anos iniciais que eu coloquei de planejamento, de formação, né? Que você tem que estudar, seja qual for a área que você for desempenhar, você tem que adquirir conhecimento, né? Ao mesmo tempo, você tem que se colocar na prática também, que muita gente fica só nos conceitos e no curso, que é fundamental, é inevitável isso. Você tem que estudar, é necessário, mas se você não se colocar na ação de novo, né? Que vai de novo isso você que a gente precisa testar falou. aquilo que você está estudando, né? Exato. Porque às vezes uma técnica funciona melhor para você. Falando de atuação, por exemplo. Claro. Existem várias técnicas de atuação. Você pode usar todas, outra, uma melhor para o Sérgio, outra melhor para mim. Exato. Né? Você vai conhecendo, adquirindo uma outra, vai pegando elementos e tal. E é isso, assim. Então foi acontecendo de uma forma natural, assim. Aí eu me mudei para São Paulo, aí começou um novo planejamento, né? De como que as coisas vão acontecendo depois de 5 anos, enfim. Então é meio que isso, assim. Eu acho que você colocar objetivos, metas, você traçar isso e não se contentar com os nãos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente já vai ter muitos estímulos externos e até internos, né? Nossas fantasmas vão ficar falando pra gente não muitas vezes. Então é você trabalhar ao máximo a sua cabeça ali. Por isso que é importante também a sua parte física, né? Porque uma coisa está ligada à outra, como a gente falou. Então você trabalhar muito o seu mental para que a transformação venha, assim, né? Para que você consiga fazer com que as coisas aconteçam, assim. Porque você vai ter que ir para ação, você vai ter que agir. E isso vai trazendo ali sucessos, fracassos e tudo isso vai te ensinando coisas para não se repetir ou então para potencializar outras e tal. Eu já me perdi no que eu estava falando, mas é isso. É isso, né? Assim, eu acho que isso serve tanto para a questão que a gente falou da sua mudança física, da sua mudança de saúde, de alimentação, a mudança de trabalho. Se você quer alguma coisa, qualquer mudança que você queira, né, em qualquer aspecto, é você planejar, se determinar e ir atrás daquilo. E foi muito que você fez, né? Porque, assim, a princípio, você... Claro, sempre que puder buscar uma ajuda profissional, gente, é maravilhoso. Claro, sim. Né? Mas, assim, foi você mesmo buscando ali até... ensinamentos dos seus outros estudos, ou às vezes até na internet, que nem, vou estudar sobre os alimentos sozinho, vou ler um livro, vou estudar sobre isso, sobre aquilo. E você foi ali sozinho, ganhando, sozinho entre aspas, né? Nos livros, na internet. O conhecimento tá ali. Você buscou esse conhecimento para que você não fugisse daquilo que você queria, né? Porque às vezes a gente vai se deixando abater pelos nãos da vida. É muito fácil a gente se deixar abater, né? Pelos nãos da vida, pelos nossos nãos internos. Então, assim, se você sabe que você quer alguma coisa, seja ter mais saúde, mais bem-estar, emagrecer, mudar de profissão,
criar o seu plano e ir atrás disso, né? Eu acho que é basicamente isso que você fez na sua vida, em todos os sentidos, olha só, né? um padrão. É uma sessão de terapia que a gente fez aqui. Terapia do Sérgio Muito Barreto. obrigado. Não, mas é isso mesmo, Não claro é que isso. é. Porque Você é um cara determinado, cara. E aí, desculpa, te interrompi, mas assim, mesmo dentro já da sua profissão, você falou, agora eu vou trabalhar na rede social. E você fez. Em um mês você estava trabalhando, e já com retorno financeiro, na rede social. E às vezes a pessoa... E assim, gente, não é pra gente comparar. Claro, Né? Às vezes a pessoa porque tá se eu for me anos... comparar com outras pessoas Exato. também, né? Às vezes a pessoa tá anos ali na rede social até conseguir a sua primeira publi paga, nananã. Cada um é cada um. Tipo, eu não fico me comparando com o Sérgio, mas eu me inspiro nele. A buscar essa determinação, né? Essa constância, essa motivação que precisa ter. Porque a rede social também às vezes demora, às vezes... E exige mentalmente, exige né? muito. Exige... você pensar no conteúdo, você criar o conteúdo. E executar ele executar, também, né? porque normalmente, enquanto a gente, né, tem vários super famosos, que aí tem as pessoas que vão executar pra eles. A pessoa que vai filmar, que vai editar, que vai até ajudar na criação. Mas... Normalmente, né, quando você ainda é pequeno, você que vai filmar, que vai fazer tudo. Mas isso é uma coisa legal mesmo que você falou, porque é muito fácil desanimar, né, para mudar alguma coisa, seja a sua alimentação, seja a sua rotina de exercício, seja a sua profissão, enfim, os temas que a gente levantou aqui, né, porque a gente vai sempre achar algo para nos desmotivar, né, mas aí que tá. O poder que a gente tem para achar coisas para desmotivar também é um poder que a gente pode fazer o contrário. A gente pode achar motivos para se beneficiar disso, né? De fazer as coisas acontecerem. Assim. Então é você mudar a sua forma de pensar. Como que eu consigo fazer isso da forma mais rápida? Como é que eu consigo fazer isso da forma mais divertida? Como é que eu consigo fazer isso de uma forma interessante? Como é que eu posso fazer essas mudanças que eu vou ter que fazer serem mais leves, mais divertidas, mais agradáveis e que vai me fazer bem, né? Porque eu acho que a mudança ela vai ser desafiadora no sentido de que é muito mais confortável você ficar deitado na cama, né? Do que você sair da sua cama Num pra fazer dia de alguma chuva, coisa. então, né? Pois é, exato. Só que você tem que achar formas de fazer com que você saia da cama, né? Que você faça alguma coisa para mudar, né? Então, quanto mais argumentos você tiver para que seja legal, seja divertido, né? Melhor, assim. É o que me ajuda muito, assim. É o que me faz ter essa constância, que é o que você está falando, assim, essa determinação. Porque a partir do momento que começa a ficar chato, que começa a ser um problema, eu tenho que fazer esse exercício de novo. Porque senão a constância ela vai parar. Entende? Sim. Então, às vezes, isso tem que ser constante, assim. Porque é inevitável. Vai ter um dia que você não vai estar animado. Vai ter um dia que... sei lá, fazer a dança não é tão legal, né? Porque você pode amar fazer aquilo ali, né? Ou até mesmo, sei lá, apresentar aqui o seu podcast, né? Tem dias que talvez na tua vida pessoal aconteça alguma coisa, etc. Mas você tá aqui, né? Você tá fazendo. Porque isso é constância. Isso faz com que isso vai trazer um resultado depois. Quantas a gente apresentou um programa, né? Quando a gente trabalhava juntos, que não era a melhor condição pessoal pra gente, que a gente conversava nos bastidores e tal, por alguma situação e tal, mas a gente tá lá. Tá tendo constância, tá fazendo o nosso trabalho, assim. Então, e o complicado de trabalhar com a imagem é isso, né? Porque a gente dá a nossa cara a tapa aqui o tempo inteiro, né? Eu não gosto estar aqui. E aí, Sérgio, que bom. Exato. Fala aí da sua vida, vai. E é muito louco. E é muito louco, né? Que a gente, quando trabalha com o que a gente ama, que é o nosso caso, né? Mas isso é verdade. A gente tira, às vezes, energia de um lugar que a gente não sabe de onde que faz com que a gente se sinta diferente, né? A gente pode estar num dia que não é tão legal, como eu falei, mas, ligou a câmera, a gente acha uma energia... Fica feliz, né? Fica feliz. É muito louco isso, né? Você sente isso, não sente? Sinto. Isso é muito louco, né? A gente, às vezes... Quantas vezes a gente não trabalha de graça então. até chegar num resultado, né? E assim, mas você tá feliz de fazer aquilo, você quer fazer aquilo, você quer criar essa constância, você quer que dê certo, né? Exato. Então, é você achar isso, assim. Eu acho que é o que ajuda a você ter ali esse compromisso, assim, né? Quando você faz algo que você gosta. Então, que você falou, né? Que muita gente não gosta do trabalho que faz, né? Como é que 75% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o trabalho. E se você quer saber mais sobre isso, assiste, acho que o nosso segundo episódio aí, com o Caio Lemos, que é super bacana, e a gente conversa bastante disso e de como mudar também. Transição de carreira, Transição de carreira, Aí, assim, é legal isso, porque a gente vai falar por um viés... profissional e tudo mais, mas é muito legal a gente trazer também
os influenciadores, como eu tenho trazido, pra gente saber mais da experiência de vida daquela pessoa, porque isso sempre contribui. Sempre que a gente compartilha alguma coisa nossa, a gente vai contribuir com alguém. Isso é muito legal. Isso é verdade. Que bom, né? Que bom que compartilhamos aqui. Mas então, diversão é a sua motivação, Sérgio? Olha, eu vou te dizer que assim, eu nunca tinha parado pra verbalizar isso, mas é isso, assim. Tanto é que... Você se divertiu aqui? Me diverti muito. Sempre me divirto então, com ótimo. você. É sempre um prazer estar na sua companhia. Motivação para você voltar de repente. Pode ser, com certeza. Tendo vários acessos e comentários, eu volto. Por favor, claro. gente. Sérgio, obrigada. Eu que agradeço o convite. Feliz demais em ver a estrutura que você tem aqui, o conteúdo que você está trazendo de bastante relevância. Parabéns. E é isso. Sucesso ainda mais pro... Não Pira Podcast. Eu ia falar podcast Não Pira, mas Não Pira Podcast. Isso. Obrigada, Sérgio. Tenho certeza que a sua história, você compartilhar a sua história aqui, vai ajudar alguém vai se identificar, falar, pô, legal, vou pensar, vou buscar diversão, então, nas minhas motivações, de repente, né? Enfim. Gente, aposto que vocês gostaram. Se você não segue o Sérgio ainda, segue o Sérgio, que tem um monte de dica legal. Se você ainda não segue o Não Pira, segue o Não Pira também, tá certo? Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando e até dos nossos próximos convidados, porque sim, a gente dá spoiler até pra vocês poderem participar, enviar perguntas e tudo mais. Curte esse vídeo, que tá muito legal, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, acho que eu já falei isso. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.